principalmente da psicologia positiva, a comunicação não violenta ela é chamada como comunicação positiva. Então, como podemos positivar as nossas relações interpessoais e também as nossas relações de autocompaixão, que são aquelas relações nós com nós mesmos, principalmente no momento atual, né, que estamos vivenciando, né, experienciando todo esse isolamento social, toda essa quarentena, todo esse distanciamento de outras pessoas que nós gostamos bastante fisicamente, não é? E aí é muito importante que as pessoas, né, que estão nos assistindo, que elas empreendam a autocompaixão. E Marshall Rosenberg, que é o idealizador da prática, né, da comunicação não violenta, ele fala que é muito importante a gente vivenciar o luto. Então não é o luto da perda de um ente querido somente, mas o luto de algumas questões que nós estamos a vivenciar na nossa vida. Então o luto de não poder estar com outras pessoas fisicamente, o luto de querer ir e vir para determinados lugares e não poder, e o luto dessas emoções. Então assim, caso venha algum tipo de emoção como tristeza, como raiva, como desapontamento, alguns sentimentos que nós entendemos que são negativos, né? Que não são tão bons. Mas na realidade, Marshall, ele entende que todos os sentimentos eles são positivos. Mas a gente deve sempre buscar o quê? Os aprendizados dentro desses sentimentos. E aí, dentro da autocompaixão, que é isso que a gente está vivenciando agora, né? Essa necessidade da autocompaixão. Então, da gente verificar quais são os sentimentos que nós estamos tendo nesse exato momento, né? Então, assim, se eu perguntar agora, eu vou pedir para quem está nos assistindo, né, que coloque, por favor, qual o sentimento que você está agora, né? Assim, qual o sentimento que você está agora? Coloque aí para a gente verificar quais são esses sentimentos. Andréa Barreto, que entrou, Iris, né? Coloque qual o sentimento que você está agora, né? Porque isso daí entra também nessa autocompaixão que nós estamos sendo convidados a nos deparar. Então, Dione colocou que ela está ansiosa, ansiedade. Cleide, ela está com Danila, né? gratidão. Danila Gratidão. entrou, Cleide está com gratidão. Então, verifique como um mesmo momento é vivenciado e experienciado de diversas formas em termos de sentimentos. Então, Davi colocou aqui cautela. Davi colocou Andréia colocou tranquilidade, esperança. Salete colocou incerteza. incerteza. Então, assim, todas essas perspectivas, né, em termos de sentimentos, são importantíssimos. Sabrina está experienciando a fé, A né? fé. Danila está confiante. Então, é muito importante que a gente experiencie esses sentimentos e traga para o nosso corpo. Muitas vezes saia da zona mental, no sentido de que verifique como o nosso corpo está reagindo a tudo isso. Então, se eu estou com fé, o que é que eu estou empreendendo na minha vida agora para exercitar esse sentimento da fé? Então, eu estou lendo livros da espiritualidade, livros que edifiquem essa minha fé. Eu estou praticando alguma rotina dentro da minha religiosidade, né, de maneira diária. O que é que eu estou fazendo? Uh, Úrsula tá com estranheza, o sentimento dela de hoje é estranheza e tá tudo bem, né? Rafaela tá com preocupação. Então veja como o mesmo momento, né? O mesmo momento ele faz com que a gente aflore vários tipos de sentimentos diferentes, né? Então aqui nós temos já uma gama de diferenças. Tem uma metáfora que eu acho muito interessante, que um monge, ele pegou um elefante, colocou no pátio do mosteiro lá, e ele convidou que vários dos monges aprendizes, né, isso, o monge mestre, né, convidou os monges aprendizes a colocar uma venda nos olhos e irem com ele até lá o pátio. E que cada um pegasse ali no objeto e dissesse o que estava sentindo, o que estava percebendo ali naquele momento. E aí foi interessantíssimo, porque quem pegou o mais próximo da tromba disse assim, eu acho que aqui é um cano, eu acho que aqui é um duto que está levando algum tipo de mantimento ou até mesmo água para algum lugar. O outro já pegou na pata do elefante e disse, eu acho que eu estou pegando em uma árvore, eu acho que aqui é o tronco de uma árvore.
E aí o sentimento que eu estou é de tranquilidade por eu estar pegando. Então veja que como um mesmo objeto fez com que vários monges tivessem vários tipos de experiências completamente diferentes e ao mesmo tempo aflorasse também sentimentos. Você mostrou um livro aí da yoga e eu vou mostrar o livro, que esse livro daqui é o livro Mestre da Comunicação Não Violenta, tá? De Marshall Rosenberg. Esse livro foi o livro que foi traduzido aqui para o Brasil e é o livro da comunicação não violenta. E atrelado a isso, Patrícia, acredito que na yoga também fale, nós estamos sendo convidados para experienciar a empatia, que é outro Sim, pilar da comunicação não violenta, que é justamente a gente, não é só a empatia daquela questão que a gente aprendeu de maneira superficial, que é assim, empatia é se colocar no lugar do outro, não é? Mas não é tão somente isso. A gente aprofundando a empatia, a gente verifica que a empatia é a gente também escutar atentamente quais são os sentimentos e as necessidades que o outro também está provocando, né, dentro de si. Como é que o outro está associando mentalmente tudo isso que está acontecendo na vida dele, também no isolamento social, porque às vezes a gente cai num sofrimento tão somente egoísta, né? Isolado. Tá muito difícil para mim, porque eu tô sem, né, estar com algum ente querido, sem poder trabalhar, sem poder fazer algum tipo de lazer, alguma prática, enfim, alguma questão dessa, né? Mas é muito importante também que a gente pratique uma coisa que eu tenho aconselhado para muitas pessoas. Você que está em casa e tem algum parente que mora com você, separe pelo menos 15 minutos para que vocês possam trocar quais são os sentimentos daquele dia, tá? Isso daí pode ser feito no meio do dia ou no final do dia, tá? Então essa troca empática, e aí dentro da empatia vem a escuta atenta. Então aquela escuta sem intervenções. Então você deixar que o outro fale dos sentimentos. Poxa, hoje, como aqui colocou, poxa, hoje eu acordei com um sentimento de muita gratidão. Mas depois que eu assisti alguns noticiários ou que experienciei algumas questões, né, durante o dia, dentro desse isolamento, me veio alguns outros sentimentos de incerteza, de intranquilidade. E aí tá tudo bem, né? E aí para o outro também ficar escutando isso é uma forma de atenção plena. A gente fala muito, né? E aí na yoga, né, Patrícia, fala muito do estado meditativo, tem o mindfulness, né? Que é a atenção plena, que todas as pessoas praticam, colocam aí nas suas vidas, né? Essa atenção plena. E quando a gente está na escuta atenta, na escuta empática, nós estamos colocando também o mindfulness, né? Para essa escuta empática que a comunicação não violenta traz. Então, assim, é muito importante nesse momento a gente vivenciar esse luto das nossas emoções, né, e vivenciarmos essa autocompaixão, que está tudo bem, né, a gente acolher esses sentimentos, porque muitas vezes as pessoas colocam a culpa na tecnologia, nos noticiários, enfim, tantas outras coisas, mas eu acredito que tudo é feito da maneira que como a gente se relaciona com tudo isso, porque as escolhas estão comigo. Eu tenho a escolha de ligar a minha televisão e ficar o dia inteiro assistindo programas ou noticiários que falam somente do coronavírus, ou eu também tenho a escolha de empreender também outras práticas, né? Não me tornando alheio ao que está acontecendo no Brasil e fora também do Brasil, mas também empreendendo um equilíbrio com outras coisas também que acontecem na minha vida. Então, essa mistura de emoções é muito importante. E é só você verificar quando nós estamos assistindo o noticiário, principalmente das mortes, dos caixões que saem lá da Itália, enfim. Então, assim, nos leva a sentimentos de profunda tristeza, óbvio, porque nós temos a empatia, né? É como se nós estivéssemos vivenciando tudo aquilo também. Então, é importante que a gente também tenha um meio termo diante de tudo isso, de empreender uma escrita diária, para quem quiser também, uma escrita diária do que você é grato por aquele dia. Então, assim, o que foi que aconteceu de maneira positiva, de maneira benéfica no seu dia? Porque a gente se distancia um pouco
daquela questão que nos aprofundou em uma tristeza por conta da nossa empatia, né? Então, ser humano para outro ser humano. Mas também a gente equilibra a nossa zona cerebral para que a gente possa intercalar essas emoções, né, de empatia que foram de tristeza profunda, dentre outras, né, correlatas, para uma questão também da gratidão. Acredito que o exercício da gratidão diária, né, a gente vivenciar e perceber o que foi que de grato você tem durante o dia, né? Todo mundo tem algo a agradecer a cada dia, né? Então isso daí é nato e dentro do poder de contribuição que nós estamos vivenciando, né, Patrícia? Isso daí, Marshall Rosenberg, que é o idealizador da comunicação não violenta, ele fala muito, né? Nós, seres humanos, nós temos uma percepção muito grande da contribuição. Então, nós crescemos bastante emocionalmente quando nós contribuímos, porque isso daí é uma natureza nata de nós, seres humanos, sempre estarmos contribuindo. Então, é muito, muito bonito também quando a gente visualiza várias pessoas contribuindo da maneira que sabe, da maneira que pode, nas varandas dos prédios, ontem mesmo nos telejornais da noite, foram colocados, né, algumas pessoas que estavam contribuindo nas janelas dos seus prédios, outros estavam contribuindo de uma outra forma por meio do uso da tecnologia, lives, aulas de yoga, né, como você faz, né, Patrícia, aulas de yoga à distância. Então essa quebra da rotina presencial, mas ela pode ser neutralizada também por uma rotina temporária, que é essa aproximação que a tecnologia positivamente nos traz. É verdade. Falei muito, né? Não, mas hoje a yoga é como eu te falei, né? Essa questão de você estar yoga em sintonia e orientação. Eu acho que a gente não abraça o mundo sozinho, não é verdade? Então, assim, na verdade, eu teria uma pergunta uma orientação. A gente que trabalha fora, a gente sai de manhã, chega de noite, né? Pelo menos saía até 15 dias atrás, né? Então, muitas famílias hoje, elas estão se conhecendo de fato, não, tendo a oportunidade de fato, estarem juntas, né? Eu estava falando hoje para a Rafaela que eu nunca estive tão junto dos meus bichinhos como esses 15 dias. Estou dando exemplo, de olhar o comportamento deles, de entender até um pouco, não o que ele pensa, mas o que ele já vai fazer, né? E dentro de uma família, dentro de uma casa que é onde o marido sai de manhã para um lado, a esposa sai para o outro, se encontram de noite, e o que acontece nessa convivência, que não é mais uma lua de mel, né? E aí onde é que entra essa comunicação não violenta diante do estresse que tudo isso está causando dentro dos lares? O medo da escassez, entendeu? Uhum. Então, assim, eu vou separar minha fala em dois pontos, tá? Para responder o que você falou aí. O primeiro ponto é que é de muita valia a gente verificar como todos nós, seres humanos, estamos sendo convidados para experienciar a verdadeira relação humana com aquelas pessoas que estão morando conosco. Então, assim, inclusive ontem na reportagem que eu assisti no telejornal da noite, falou uma mãe, né, estava falando que ela estava aproveitando para conhecer bem mais o filho, inclusive ela percebeu que ela não conhecia metade do filho, né, metade das habilidades que o filho possui, metade das questões emocionais que o filho estava enfrentando no colégio, em tantas outras perspectivas dele. Então, assim, perceba como a gente pode levar a estrutura da ressignificação positiva para esse momento também, diante do estreitamento dos laços dos relacionamentos. Isso daí é o primeiro ponto, né, da gente visualizar. O segundo ponto é de como a comunicação não violenta ela pode contribuir para essa questão, né, do estreitamento das relações interpessoais, principalmente quando a gente está tratando de interpessoais com pessoas da nossa família, do nosso convívio, pessoas que dividem a mesma casa, né, conosco. Então, isso daí a comunicação não violenta traz
Primeiramente, eu vou falar, né? A autocompaixão. Então, é muito importante que você tenha algum momento também só com você. Um momento de você verificar quais são os seus sentimentos daquele dia. Então, assim, é, pode ocorrer algum dia que você queira ficar mais calado em algum momento aí das 24 horas. Mais calado, mais introspecto, mais reflexivo. Então, isso daí está dentro de uma estrutura natural. Porque nós, seres humanos, somos movidos a uma série de sentimentos. Marshall, ele diz que existem mais de 72 sentimentos. Então, imagine, a gente geralmente só fica preso em tristeza, alegria, né? Calma, euforia, enfim, nesses sentimentos mais cotidianos, vamos chamar assim. Mas todos nós estamos sempre sendo convidados a uma imersão em vários sentimentos e durante o dia nós somos colocados em uma série. Então, assim, é só a pessoas. Quem quiser comprovar isso que eu estou falando, é só pegar um papel e desde quando acordar até antes de dormir, ir anotando quais os sentimentos em cada percepção do dia. Então, assim, eu acordei com um sentimento X. E aí eu fui tomar café e me aflorou esse sentimento Y. E assim vai percebendo. E depois, no final do dia, vai perceber uma série de sentimentos que precisam ser acolhidas. E de acordo com a comunicação não violenta, por trás desses sentimentos existem necessidades que precisam ser atendidas. Então, assim, se eu estou vivenciando um movimento no meu corpo e na minha mente mais de introspecção, mais de silêncio, quais são as necessidades que eu estou atendendo? Porque sempre nós, seres humanos, estamos atendendo algum tipo de necessidade. Então, possa ser que dentro daquela percepção eu estou atendendo uma necessidade de privacidade, né? Então, dentro da minha privacidade, dentro desse autodomínio, né, de que eu vá percebendo somente comigo mesmo esses sentimentos, o que eu estou vivenciar, equilibrando justamente de acordo com o que eu aprendi, com o que eu sei, com a minha bagagem e com o que eu estou me deparando. Então isso daí é um dos fatos assim importantes. Se eu estou tendo alguma atitude violenta, agressiva, de irritabilidade, então, será que eu tenho a necessidade de previsibilidade, de liberdade? Então, será que a minha necessidade de liberdade, que é uma necessidade de todos os seres humanos, né? Então, será que a minha necessidade de liberdade, ela é tão forte, ela é tão gritante, que eu estou ficando irritado? Então, assim, na realidade, a minha irritabilidade está vindo de uma necessidade que não está sendo atendida, que é a necessidade de liberdade. Então, quando eu percebo todo esse encaixe, né, desse quebra-cabeça, né, que a comunicação não violenta traz, é importante que eu primeiramente exercite a autoconsciência. Então, eu ter consciência disso que está acontecendo comigo. Isso daí já é um grande caminho, já é um grande passo para que eu possa entender um pouco do que essa ebulição dentro de mim está acontecendo. Um segundo momento é eu partir para algum tipo de pedido. Então, assim, o pedido pode ocorrer também, Patrícia, com o pedido de ajuda a uma pessoa que esteja dentro da minha casa, né? Olha, hoje eu não estou muito bem. Hoje eu acordei com um sentimento não tão legal, né? Ou, né, durante o dia, né? Olha, me veio agora um sentimento de tristeza profunda, eu não estou conseguindo dar conta, tá? Disso daí sozinho. Então, eu posso fazer um pedido porque eu já identifiquei que aquele sentimento de tristeza está vindo de uma necessidade não atendida, que é a da liberdade. Consequentemente, eu posso fazer um pedido, um combinado para alguém que esteja próximo ou até mesmo para um terapeuta via online. Eu posso buscar ajuda. Então, esse reconhecimento de que eu não posso dar conta sozinho também é muito importante. Então, as pessoas, né, e é muito bonito, né, Patrícia? Eu vejo que você tem realizado bastante isso. E outros profissionais, Fabiana, ela tem feito escuta empática, Bárbara Rubiati, ela tem feito, né, a escuta holística. Então é muito importante esse movimento dos profissionais, principalmente da saúde mental, quer seja terapeutas complementares, né, quer seja psicólogos, psicanalistas ou de outras áreas também, né, da enfermagem, enfim, quem puder se colocar à disposição para essa escuta atenta e também não só da área de saúde, mas também de outras áreas que tenham cursos complementares, né?
da escuta empática, da escuta atenta. Então, se coloque à disposição realmente, porque assim, a carga da saúde mental está cada vez mais aumentando, porque quanto mais dias a gente vai ficando no isolamento social, mais as pessoas elas vão entrando nessa ebulição de sentimentos, de emoções, e às vezes as pessoas não sabem lidar sozinhas com isso. Então é muito importante quando a gente sabe, quando a gente verifica um post no Instagram, de pessoas se colocando à disposição. E aí a gente não está colocando também, Patrícia, em julgamento se é gratuito ou se é mediante pagamento. Porque isso daí cabe a cada profissional verificar como fica mais confortável para cada pessoa, né? Então, assim, a gente não está julgando que quem coloca isso de forma gratuita seja melhor, né? Ou seja não tão legal quanto aquelas pessoas que estão disponibilizando um valor simbólico para aquela escuta e aquele tratamento à distância, enfim, de acordo com a técnica que a pessoa entende, né? Que a pessoa tem o domínio. Então é muito importante que a pessoa, nesse momento, evite esse julgamento, porque assim, dentro da empatia, que é esse pilar que Marshall Rosenberg, né, da comunicação não violenta fala, quando a gente julga, a gente quebra um pouco esse rapport, né? Essa conexão com o outro por conta do julgamento. Então, eu já coloco uma fala completamente agressiva, completamente violenta em relação ao outro, diante do meu julgamento. E nesse momento, eu acredito que o que a humanidade menos precisa é de julgamento. Já não precisava antes, né? E agora, menos ainda. Então, todos nós estamos aí nos adaptando a esse novo momento, né, que estamos a experienciar, e também dessa questão da empatia, né? Movimentos solidários estão cada vez mais frequentes para entregar comida a moradores em situação de rua. Inclusive nós, até o dia 3 de abril, nós estamos com o movimento diante do projeto Alimentando Esperanças, e aí convido a todos os que estão aqui nos acompanhando a participar, que aí pode entregar na Avenida Edésio Vieira de Melo, ali na Avenida da Explosão, quem mora em Aracaju, número 1316, pode entregar no espaço Cura da Alma, tá? Eu vou colocar depois aqui o post, depois da nossa live, para quem quiser, os números, inclusive das responsáveis por essa campanha, Deisiane, Rose, essas pessoas que estão se dedicando um pouco, né, do seu tempo para essa causa também. E o projeto Alimentando Esperança é um dos projetos nossos, do Águas de Aruanda, que está também aí associado a essa distribuição, a essa arrecadação, né, arrecada os alimentos, materiais de higiene pessoal, e depois, consequentemente, o projeto lá do Cura da Alma vai fazer a distribuição para público trans, para profissionais do sexo, para pessoas que estejam em vulnerabilidade material. Então isso daí é muito importante também, a gente exercitar a empatia. E aproveito também, Patrícia, para chamar a atenção que o espaço Elemental Bistrô, né, de Tayane Andrade, tem feito também esse movimento de empatia solidária, né, de arrecadação de alimentos. Inclusive hoje eu vi no Instagram do Elemental Bistrô que ela fez a relação, a contraprestação de todo o dinheiro que foi arrecadado, dos alimentos, quantos quilos de cada alimento foi arrecadado, porque ela também vai fazer a alimentação para os moradores em situação de rua. Então é muito interessante, né? Sim, sim. A gente se unir nesse momento, né? Então, voltando só um pouquinho lá para a comunicação, para a gente, que eu nem sei como é que está o nosso tempo, né? Mas, assim, tem uma passagem assim, que eu queria falar para você também, que quando eu assisti um pouquinho da palestra, da roda de conversa que você fez lá no Ikigai, eu falei para Rafaela que aqueles 5 minutos que eu consegui chegar modificou uma situação que eu vivenciei quando eu saí do auditório, né? Que eu peguei uma mensagem e na mensagem estava havendo um rompimento de uma amizade. Mas aquela situação, aquelas palavras que você tinha falado antes, dessa questão da comunicação não violenta,
ela me deixou assim, tranquila. Embora eu tenha tido depois algumas quedas emocional, mas quando eu lembrava da frase da comunicação não violenta, né, deixa partir o que já não quer ficar. Foi mais ou menos por aí, né? E da situação que o animal olha por cima a qualquer situação. Então aquilo me marcou. E aí eu vejo que essa comunicação não violenta, que eu achei fantástica, né? Eu acredito que logo assim que passar nós vamos fazer esse workshop com Fé em Deus, né? Eu acho que ela serve para todos os departamentos da nossa vida, todos. Não só na vida familiar, mas na vida profissional, né? Na sua vida pessoal, na sua vida afetiva. Eu achei assim super fantástico essa abordagem. Aí eu queria que você desse só mais uma pinceladinha nela, do que deveria ser esse workshop também. Então, da parte do workshop que você está falando, acredito que foi justamente naquela explicação que eu dei, porque a imagem da girafa, ela está associada à comunicação não violenta, né? Porque eu acredito que muitas pessoas, ao pesquisar sobre comunicação não violenta, já se depara logo com a imagem da girafa, desse grande mamífero, né? E aqui eu posso adiantar um significado de forma bem resumida. Por que a girafa? Porque Marshall, ele escolheu a girafa e também o chacal. Então são dois animais que Marshall Rosenberg, ele identificou como os representantes da comunicação não violenta. Então vamos lá. A girafa é porque é um dos maiores mamíferos que existem e também por ela ter o maior coração e também porque ela tem aquele longo pescoço que possibilita que ela enxergue a situação por um ângulo ampliado, integral, que é a maneira ideal para que possamos enxergar as situações da nossa vida, né? Várias situações da nossa vida, que possamos enxergar as situações de maneira integral. Então, identificando nossos sentimentos, identificando quais são as necessidades que estão atendidas e quais são as necessidades que não estão sendo atendidas, quais são os pedidos que nós estamos fazendo, qual é a forma de como nós estamos nos comunicando. Isso daí que você falou é muito importante, que eu acredito que a comunicação não violenta seja um treinamento, né? Seja uma prática de habilidades que todo e qualquer ser humano deveria passar. Porque diante de alguma situação que nós da humanidade, né, vivenciamos, houve um distanciamento e a falta de empoderamento da criatividade nas nossas falas, na nossa comunicação. Nós nos tornamos pessoas que muitas vezes, diante do nosso silêncio, a gente agride mais do que diante de quando a gente está falando alguma coisa. E aí é importante a gente desmistificar a questão de que comunicação não violenta é para que você se torne bonzinho, né? Para que você saiba falar baixinho, para que você saiba falar de maneira bem boazinha. Então, assim, é uma teoria, Sávio está apontando, a CNV é uma teoria que deve ser aplicada em todas as formas de relacionamentos. Isso mesmo, né? Foi o que Patrícia aí colocou. Então, assim, quando a gente faz um treinamento de comunicação não violenta, a gente leva para a nossa vida pessoal, a gente leva para a nossa vida profissional, para a vida com os nossos amigos, porque é justamente a gente se colocar de maneira empática nas nossas relações e com autocompaixão. Então, a gente ter a autocompaixão, a gente identificar quais são os sentimentos que nós estamos tendo, quais são as necessidades que nós estamos atendendo ou deixando de atender. Isso daí é muito importante. E, consequentemente, a gente vai para a autenticidade. Então, são degraus, né? E aí a gente vai para a autenticidade quando a gente diz para o outro aquilo que está passando dentro de nós. Porque enquanto eu estou na autocompaixão, sou eu comigo mesmo, né? Então, eu estou aqui na minha zona mental, rumificando aquela situação que me desagradou ou que eu não estou ali compatível ainda para enfrentar da maneira de como foi que ocorreu, do que aconteceu. Aí eu vou seguindo para o próximo passo, que é da autenticidade. Então, a autenticidade é quando eu me coloco para o outro, expressando quais são os sentimentos,
quais são as necessidades que eu julgo que sejam importantes para a minha vida, e aí eu lanço o meu pedido para o outro. Então são os combinados, né? E aí, consequentemente, eu passo para o próximo degrau, que é o degrau da empatia. Então eu verificar também qual é o lado do outro, né? Os sentimentos, quais são as necessidades que o outro também está atendendo. Porque muitas vezes, Patrícia, nós utilizamos a comunicação para impor a culpa no outro. Então, na realidade, é uma briga de casal, digamos assim, né? Uma briga de casal. Na realidade, a forma de como nós nos comunicamos, muitas vezes, é para colocar a culpa no outro, para que o outro se sinta culpado por ter feito determinado tipo de comportamento, né? Por ter tido algum tipo de comportamento, por ter feito algum tipo de questão ali dentro do relacionamento, né? Que desagradou o outro, enfim. Porque isso tudo é o que? O ponto de vista. Porque na comunicação não violenta, Marshall Rosenberg, ele não entende que existe certo e errado. Ele acredita em uma relação de ganha-ganha, porque nós somos treinados, né? Nós, enquanto seres humanos, dentro dessa sociedade capitalista, né? Nós somos treinados para vivenciar um modelo de ganha-perde, tá? Então eu cedo e você cede também. Então um ganha, um perde, e aí um perde, um ganha. E aí, para Marshall Rosenberg, essa estrutura de justiça retributiva não funciona, tá? O que funciona é o ganha-ganha. Então, os dois saem ganhando sempre, porque é um combinado que fica legal realmente, né? Fica confortável para os dois realmente. Então, por isso que é muito importante a comunicação não violenta, para que a gente aprenda, né? E as pessoas que passam por workshops, cursos introdutórios de comunicação não violenta, aprendem como pode ser feito esse pedido, né? Existe uma estrutura lógica, né? Marshall, ele era, né? Porque ele já morreu, né? Em 2015. Então, ele era psicólogo, né? Ele atuou na psicanálise também, né? Na estrutura da neurociência associado com a espiritualidade. Então, por isso que também ele tem uma visão além dessas questões do nosso diálogo. Então, é muito importante a gente verificar essa relação do ganha-ganha. Porque às vezes o outro adota algum tipo de comportamento que na realidade ele está atendendo alguma necessidade, às vezes infantilizada, né? A gente que já estudou um pouco sobre criança, né? Criança interior, quem estuda ainda, né, nas diversas áreas do campo terapêutico, sabe muitas vezes isso. Muitas vezes a gente acessa a nossa criança, né, interior, e aí vai vivenciando tudo aquilo que aquela criança emburrada, com aquilo que aquela criança que teve tudo na vida, né? Então, assim, mimada. Então, quando não tem aquilo que não... Assim, tudo aquilo que quer, na hora que quer, não teve, então já acessa imediatamente ali aquela criança. E aí é toda uma estrutura que a gente deve sempre levar para o nosso diálogo, né? Também. Será que eu estou tendo diálogos infantilizados? Será que eu estou incapaz de empreender diálogos eficazes sem querer impor a culpa no outro? Eu falei aqui relacionamento amoroso, mas também pode ser relacionamento de amigos, né? Porque, assim, viver é se relacionar, né? Então, assim, desde o momento quando a gente se levanta da cama, a gente começa a se relacionar com as pessoas que moram na nossa casa, ou quem mora sozinho, mas enfim, né? Pelas redes sociais, depois quando vai para o trabalho, quando enfrenta um trânsito, enfim. Viver é se relacionar, então a gente precisa cada vez mais verificar como está a nossa comunicação empática. Por isso que eu acredito bastante nas diretrizes e eu convido a todos, né, que estão nos assistindo aqui, quem tiver algum tipo de dúvida, pode mandar para mim que eu respondo, tá? Em relação à comunicação não violenta. E como você falou, Patrícia, espero que em breve, quando a gente passar por todo esse momento de aprendizado, né, por conta do isolamento social provocado pelo coronavírus, de maneira preventiva, espero que a gente possa marcar um próximo workshop, um curso introdutório, né, lá no Ikigai, e aí a gente acolha tantas pessoas que queiram edificar aí as suas relações.